Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Que bom receber você, querido filho, querida filha, nessa série de vídeos aleatórios. Olha, eu estou respondendo aqui os vídeos, fazendo vídeos respondendo as perguntas dos jovens que chegam universitários, muitos com dúvidas, muitos confusos na fé. Eu sou padre para isso, né? Não são temas somente que eu escolhi, mas que alguns até que eu tenho que ir atrás e estudar para responder. A pergunta de hoje que chegou até mim é a seguinte: Padre, por que uma pessoa não pode ser cristão e espírita ao mesmo tempo? Católico e espírita ao mesmo tempo. Não vou revelar o nome da pessoa que perguntou, porque alguns pedem ali um sigilo, então o padre vai só trabalhar para responder isso, tá bom? Olha, se você é nova aqui no canal, se inscreve agora no canal, por gentileza. Você me ajuda demais assim a levar esse conteúdo, a ensinar mais pessoas. Deixa já o seu joinha, seu like, sua curtida nesse vídeo. Ative o sininho das notificações para você ser informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui, tá bom? E deixa aqui nos comentários já, de antemão, sobre qual tema, qual tópico você gostaria que o padre abordasse aqui, tá? Eu estou fazendo vídeos respondendo as perguntas de vocês, os pedidos de vocês, tá? Então escreve aqui nos comentários, assim que possível o padre já vai gravar novos vídeos então com esses temas. Por que um católico e um cristão não pode ser espírita? A resposta é simples. Se você tiver com a sua Bíblia, já abra no livro do Deuteronômio, capítulo 18, versículo do 9 ao 14. Deuteronômio, capítulo 18, versículo do 9 ao 12. É o 14, pode ser o 14. Abra sua Bíblia aí, do 9 ao 14, Deuteronômio, capítulo 18, porque isso vai ajudar a gente, o padre, a explicar sobre isso. Em primeiro lugar, eu quero manifestar aí o meu carinho, né, o meu respeito a todo mundo que é espírita, né? Tem pessoas muito boas que estão nessa religião. Manifestar o meu carinho e o meu respeito a você, mas eu sou padre católico, eu costumo dizer que eu não sou padre para ensinar a receita de bolo, mas para ensinar a doutrina católica. Então vamos lá, por que um católico não pode ser espírita? Em primeiro lugar, porque são coisas totalmente diferentes, é como a água e o óleo. Não tem como você ser católico e ser espírita, não tem como você ser espírita e ser cristão, católico, não dá, porque é totalmente diferente. A mesma coisa você disser, eu sou palmeirense e vai com a camiseta do Palmeiras lá na torcida do Corinthians, na Gaviões da Fiel, para ver o que acontece, né? Não vai dar certo, tá certo? Ou você é ou você não é. Por quê? Porque existem diferenças basilares. Em primeiro lugar, há um contrassenso em afirmar que você é espírita e cristão. Por quê? Porque para o cristianismo, Jesus é Deus, o Filho de Deus feito carne, que se encarnou, veio habitar no meio de nós. Para o espiritismo, Jesus não é Deus, mas é um espírito evoluído, um espírito iluminado. Olha, eles não acreditam que Jesus, o espiritismo não acredita que Jesus ressuscitou dos mortos. E nós acreditamos, é um dogma de fé. O espiritismo não acredita na palavra de Deus, que a palavra de Deus é a revelação. Para nós, a palavra de Deus é a norma para a gente viver. Então você vê, eles não acreditam nas coisas básicas, né? Para eles, por exemplo, eles não acreditam na revelação de Deus através da Bíblia, mas acreditam na revelação através dos espíritos dos mortos. Então, imagine, se você disser que é espírita e não acredita na ressurreição, não acredita que Jesus é Deus, se você disser que é cristão, mas não acredita que Jesus ressuscitou, não acredita que Jesus é Deus, não acredita na Bíblia e não acredita na redenção de Jesus, você não é cristão. Porque não tem como você ser cristão se você não acredita nisso. Porque, como eu disse, nós acreditamos na Bíblia, eles não acreditam. Para os espíritas, a Bíblia é um livro histórico, tem até elementos ali importantes, mas não é a palavra de Deus. Tanto que Allan Kardec escreveu, né, o Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque para ele a Bíblia era um relato ali, né, com uma certa importância histórica. E para nós não é a palavra de Deus. Então veja bem, olha só. Não acreditam na ressurreição. Para nós, a ressurreição é um dogma essencial. Não acreditam na encarnação de Jesus, que Jesus é Deus. Para eles, Jesus é um espírito iluminado. Para nós, Jesus é Deus e é o único Salvador, né? Eles não acreditam na palavra de Deus como revelação, mas na revelação dos espíritos. Para nós, a palavra de Deus é tudo, né? O que nos orienta. A Sagrada Escritura e a palavra de Deus, que é Jesus encarnado, né? Então, você vê que já há um contrassenso tremendo. Não tem como, né, uma coisa ser uma coisa e não ser essa coisa ao mesmo tempo, né? Você está entendendo? Filosoficamente há um problema ali, né? A epistemologia, né? A compreensão das coisas do espiritismo é totalmente contrária à do cristianismo. E mais, para o cristianismo, para nós acreditamos que Jesus se encarnou, né? O Verbo se fez carne, habitou entre nós, e morrendo na cruz ele nos salvou. E para nós cristãos, a redenção de Jesus é definitiva, ele nos salvou na cruz.
ponto, né? Claro que a gente vai lutar para corresponder a essa redenção, vivendo santamente, abandonando o pecado, mas o mérito da redenção está na cruz. Jesus nos salvou derramando o seu sangue. Para o Espiritismo, a redenção de Jesus não é suficiente. Não é Jesus que nos salva, mas é você que se salva, sendo uma pessoa boa, fazendo bem e tendo sucessivas reencarnações, se purificando, né? Não. Para o cristianismo, o homem, o ser humano, morre uma só vez. Vive uma só vez e morre uma só vez. Está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 9, está escrito, está certo que o ser humano morre uma só vez. E logo em seguida vem o juízo, né? O céu, o inferno, o purgatório. Nós não acreditamos na reencarnação, né? Porque Deus criou uma vez só e depois que você viveu, só tem essa vida, você vai, depois da morte, enfrentar o juízo particular. E nós acreditamos que não é a nossa vontade, a nossa boa vontade, os nossos bons atos que nos salvam. Eles são importantes, mas quem nos salvou foi Jesus na cruz, né? Então a redenção de Jesus, ela é suficiente, mas para o Espiritismo ela não é suficiente, ela não é nem redenção. Você está entendendo? Então como é que vai misturar uma coisa que é contraditória à outra, né? A redenção de Jesus para nós, ela é suficiente, ela salva, ponto, né? Mas para o Espiritismo não é você que se salva. Isso é próprio das religiões pagãs, né? Das religiões pagãs antigas. Quem salva é o homem, o ser humano que se salva, né? O homem e a mulher, que vão se salvando pelos seus próprios esforços. Existia um pouco disso na corrente, na heresia dentro do cristianismo, chamada pelagianismo. Mas isso é próprio das religiões pagãs, né? Não, no cristianismo é Deus que nos salva se encarnando e morrendo na cruz em Jesus. Então você está vendo como que é totalmente oposto? Não tem como, né? Só o fato de acreditar que a redenção de Jesus não é suficiente, que não é Jesus que salva, mas é eu que me salvo, me reencarnando, é um pecado grave. É um pecado grave e contradiz totalmente o cristianismo, né? E na Epístola de São João a gente lê que está escrito assim: aquele que não proclama que Jesus é o Senhor, que não acredita que Ele é o único Salvador, é o espírito que não está de acordo com o Espírito de Deus, é o anticristo, né? Na Bíblia só existem dois espíritos, o do mal e o do bem, o Espírito Santo e os espíritos malignos. Não existem vários espíritos que voltam, né? Como eu disse, na carta aos Hebreus está escrito que o ser humano morre uma só vez, só tem essa vida, né? E eu vou ler uma passagem bíblica que vai ajudar a gente a entender bem essa dinâmica também. Deuteronômio capítulo 18, versículo do 9 ao 14, como eu tinha falado. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se ache quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, era um ritual de magia, né? Nem adivinhador, nem aquele que interroga os espíritos, agouros, nem o feiticeiro, nem quem consulte os espíritos dos mortos, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é uma abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora diante de ti. Serás íntegro para o Senhor teu Deus. Olha só, é a Bíblia, não é o que o padre está falando, né? É a palavra de Deus dizendo. Mais uma vez eu digo, com todo respeito aos irmãos que seguem essa religião, né? Mas eu sou padre para ensinar o cristianismo, a Bíblia, a doutrina cristã, então o padre está fazendo com muito respeito, viu? Não estou diminuindo ninguém que faça essa escolha, mas o que eu acho desonesto, eu vou ser sincero, é que muito católico mal informado acaba indo para uma crença, um culto que é totalmente contrário ao cristianismo. Por quê? Porque às vezes os líderes dessas crenças são desonestos e fazem uma confusão na cabeça do povo. Põe lá a imagem de Nossa Senhora, põe lá a imagem do santo, né? Mas, por exemplo, não é a Nossa Senhora, mãe de Jesus, é um espírito ali iluminado que eles estão vendo, que não é a Nossa Senhora, né? Então, para confundir, porque se ensinar... O nosso país tem liberdade religiosa, cada um pode seguir a religião que quiser. Então, se você é de outra religião, respeito, siga. Mas também respeite a nossa religião, né? No sentido de não misturar, de não confundir os católicos mal informados. Porque, por isso, respondendo essa pergunta desse jovem que falou, que não dá para ser cristão e espírita ao mesmo tempo, porque são coisas contraditórias, né? A gente respeita quem fez essa escolha, mas a gente pede também esse respeito, né? Para não confundir a cabeça do povo, porque não tem como. Ah, mas se faz o bem. Mas, gente, o fazer o bem não é uma desculpa para você contradizer as verdades eternas reveladas por Deus. Nós fazemos o bem porque nós amamos a Deus e não fazemos o bem e desprezamos a verdade de Deus, incorrendo ali, né, na própria condenação e no erro. Enfim, é isso.
Espero que eu tenha respondido e ajudado você, querido jovem que fez essa pergunta, tá bom? Vem Espírito Santo sobre nós, nos enche agora, nos batiza Espírito Santo, vem acalmar o nosso coração, vem nos dar a compreensão de tudo que ouvimos aqui, Espírito Santo. Vem com a tua graça, com o teu poder, nos batizar, nos encher, nos fazer entender, nos libertar de toda cegueira e surdez espiritual. Nós confiamos em Ti. Consagramos nossas consciências a Ti, Espírito Santo, a Ti, Virgem Maria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais, permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.